Olá, alunos! Hoje quero-vos falar um pouco sobre as notícias, na continuação do que já temos estado a estudar na última semana e também na continuação do vídeo que a professora Ana Catarina fez. Hoje vamos falar um pouco sobre os factos e as fontes. Como podem ver no vosso livro, da página 7 até a página 9, as notícias incluem normalmente vários factos e várias fontes. Mas o que são os factos e o que são as fontes? Bem, na verdade é muito fácil. Os factos são informações verdadeiras, concretas e detalhadas ou com pormenores sobre os acontecimentos. As notícias podem apresentar números, podem apresentar datas, podem apresentar nomes. Tudo isso está incluído nos factos. E as fontes? Bem, as fontes são, no fundo, o local onde o jornalista foi buscar a sua informação. Pode ter ido buscar a uma outra pessoa, pode ter ido buscar a uma organização, pode ter ido buscar a um estudo, um documento legal. Tudo isso, no fundo, são fontes. Muitas vezes, quando lemos a notícia, vemos que os factos e as fontes estão juntos no texto. E é normal, porque no fundo, primeiro o jornalista mostra qual é a fonte que consultou e depois mostra-nos qual é a informação que se encontra nessa fonte. Por exemplo, podíamos ter esta frase numa notícia. De acordo com o presidente do Politécnico de Leiria, as cantinas irão continuar a oferecer um serviço de takeaway durante o período das férias. Quando dizemos de acordo com o presidente do Politécnico de Leiria, é porque estamos a identificar a fonte da nossa informação. Quando dizemos as cantinas irão continuar a oferecer um serviço de takeaway durante o período das férias, então aqui já estamos a apresentar os factos, já estamos a apresentar informação mais detalhada para incluir na nossa notícia. Aqui temos um exemplo de uma notícia completa que vocês também têm no vosso livro. O título é Homem de Braga incendeia a casa e depois foge. Ou seja, ele colocou fogo na sua casa e depois fugiu. E temos a notícia organizada no lead, no primeiro parágrafo, já estudamos isso na semana passada, e depois o resto do texto é o corpo da nossa notícia. Quando nós lemos com atenção este corpo da notícia, encontramos estas frases que eu coloquei aqui a cor. De acordo com o Jornal de Notícias, quer dizer que a notícia está-nos aqui a identificar uma fonte. Depois diz, o indivíduo vivia no primeiro andar de uma casa com 2 pisos na freguesia de Esporões, na cidade de Braga. Temos aqui muita informação detalhada. Temos aqui vários factos. E no parágrafo seguinte, a mesma coisa. Fonte da GNR, aqui até temos a própria palavra fonte, conta que o homem em questão terá incendiado a casa antes de fugir. Teria de abandonar a casa até o fim de janeiro para ficar disponível para novo arrendamento. Temos então aqui mais factos. Também temos ainda mais abaixo na notícia outros factos. Por exemplo, o fogo deflagrou por volta das 6h30, mobilizando 15 operacionais e 3 viaturas dos sapadores e dos voluntários de Braga. Esta última frase, no entanto,
não tem nenhuma fonte. Por isso não coloquei a cor. Aqui temos uma outra notícia, também do vosso livro, que fala sobre a situação dos estudantes no ensino superior. E mostra que muitos estudantes estão cansados. E utiliza-se aqui a palavra inglesa burnout. Então temos aqui a amarelo várias fontes. A fonte principal aqui é um estudo que foi feito por um professor do ISPA, chamado João Maroco. Então, na verdade, este estudo é referido várias vezes na notícia, mas de formas um pouco diferentes. Primeiro temos um estudo da autoria, depois temos de acordo com o levantamento feito pelo investigador, depois mais abaixo temos o investigador, depois temos o mesmo estudo feito em 2012 e ainda outra vez o estudo. A azul temos as várias informações detalhadas, os vários factos que se encontram nesses estudos. Não vou agora ler, podem vocês depois ler com calma na vossa casa. É interessante ver ainda nesta notícia, no fim do primeiro parágrafo, a palavra público. Esta notícia é avançada pelo público. O Público é um dos principais jornais portugueses. Ou seja, para escrever esta notícia, o jornalista que trabalha para o Expresso, aqui embaixo, o jornalista que trabalha para o Expresso não contactou diretamente com o estudo nem com o João Maroco. A pessoa que escreveu esta notícia baseou a sua informação numa informação que estava noutro jornal, no Público, esta sexta-feira. Ok. É importante saber também que algumas notícias apresentam mais do que uma fonte. Isso torna a notícia mais interessante e mais dinâmica. A notícia que nós já vimos sobre o homem que incendiou a sua casa tem, na verdade, duas fontes. Vou repetir aqui a notícia e vemos, de acordo com o Jornal da Notícias, é uma primeira fonte. E depois, no outro parágrafo, fala-se aqui da GNR, que é um tipo de polícia que existe em Portugal, que foi a segunda fonte consultada por esta pessoa, pelo Diogo Lopes, quando escreveu esta notícia para o Observador. Quando se combinam várias fontes, ou duas ou mais fontes, algumas notícias tentam ter uma fonte de um especialista, uma pessoa que sabe muito sobre aquele assunto, mas também uma outra fonte de pessoas mais comuns, pessoas, digamos, como todos nós, na rua, em casa. Pessoas que podem ter testemunhado, pessoas que podem ter visto ou que podiam ter vivido os acontecimentos da notícia. Mostro-vos aqui um exemplo, também está no vosso livro, sobre uns mosquitos muito grandes que estão a invadir ou que estavam a invadir a Austrália no ano passado, em março de 2019. Se nós lermos a notícia toda, vemos aqui neste parágrafo uma fonte. Neste caso é um morador, uma pessoa que mora nesta zona
onde existe esta praga de mosquitos. E esta pessoa diz: é como ser prisioneiro na própria casa. Não posso sair de casa porque tenho medo dos mosquitos. É uma pessoa normal, como qualquer outra, que não é especialista sobre mosquitos. Mas no último parágrafo, aqui no parágrafo seguinte, temos também uma outra fonte, e aqui já é uma pessoa que estuda realmente o comportamento dos mosquitos. É, como se diz aqui, a ecologista da Griffith University, Eloise Skinner. E ela, qual é a informação que ela nos dá? A informação é que as condições estão propícias para que aconteça um novo surto do vírus. Ou seja, esta senhora que é especialista acha que esta situação é perigosa e que pode causar um surto deste vírus que se chama vírus incurável do rio Ross. Ok. Terminamos assim a nossa exposição sobre os factos e as fontes nas notícias. Vocês têm no vosso Moodle uma ficha com algumas atividades que devem agora fazer. Adeus.